Estamos de volta, processo civil, concurso escrevente técnico judiciário TJSP. Dizem que o concurseiro não tem um minuto de paz, né? Mas hoje aqui nesse vídeo vai ter um minutinho de paz. Só um minutinho, mas tudo que eu vou falar aqui bem tranquilo para a gente passar. Como a minha promessa é, até sair o edital, a gente olhar artigo por artigo, a ideia aqui é olhar o artigo 1010 do Código de Processo Civil. Ó, moleza, hein? A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, a apelação será interposta, será protocolada, tá? Por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá. E aí tem os nomes e a qualificação das partes. Qualificação o que é? Nome, RG, endereço, tudo o que identifica a pessoa. A exposição do fato e do direito, então o que aconteceu, qual é o direito. Além disso, as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade. Então, por que você quer que a decisão mude? Eu até vou colocar aqui. Então, pedido de reforma é: por que a sentença deve mudar? Ou decretação de nulidade: por que a sentença deve ser anulada? Então isso você precisa explicar, tá? Então quando você vai reformar uma sentença, você diz o seguinte: todo o trâmite processual foi correto, só que o juiz, quando olhou aquilo, ele julgou de um modo errado. Então eu quero que reforme, que mude essa decisão. Então essa é a primeira coisa. Ou decretação da nulidade. Por que eu quero que a sentença seja anulada? Quando que eu peço que a sentença seja anulada? Eu peço isso quando eu olho para o processo e percebo que houve alguma falha nos ritos, no desenvolvimento do processo. Tá? Então isso é importante. Então olha só, apelação interposta, protocolada por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então você protocola, você está lá na vara de Tremembé, você protocola onde sua apelação? Você protocola na vara de Tremembé e você direciona isso para o juiz de Tremembé. Você manda essa petição para o juiz que deu a decisão e ele, juiz, é quem vai mandar isso para o tribunal. É ele, juiz, quem vai mandar isso para São Paulo, aqui no nosso caso, do Tribunal de Justiça Estadual. Tá? Então a apelação interposta, protocolada por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá. Então, de novo, não é petição dirigida ao tribunal. Você vai verificar que existem recursos em que a petição será dirigida ao tribunal. Exemplo, agravo de instrumento. Quer ver? Vamos até a gente olhar aqui, ó, você vai perceber isso. Ó. Olha o que diz o 1016, ó, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Então, por isso que eu quero que você entenda que a apelação é dirigida diretamente para o juiz de primeiro grau. Então, se você tem uma decisão da primeira vara civil de São José dos Campos, a sua apelação precisará ser protocolada na primeira vara civil de São José dos Campos. O juiz da primeira vara civil de São José dos Campos é quem vai receber aquilo e vai mandar para o Tribunal de Justiça, tá? Então é isso que diz o 1010. Então a apelação interposta, protocolada, né, por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá os nomes, a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, né, coisa tranquila, as razões, ou seja, os motivos pelos quais, isso aqui seriam os motivos pelos quais você quer que a sentença seja reformada ou anulada. Sempre lembrando que reformar é mudar. Um processo que aconteceu normalmente, mas lá no final o juiz teve uma interpretação diversa daquela que você tem. Você não gostou da interpretação que o juiz deu. Ou então anulada, porque houve alguma questão que anulava o processo, tá? Então é isso, tá? E além disso, você precisa colocar lá o pedido de uma nova decisão. Por quê? Veja só, quando você tem a sentença na primeira instância dada pelo juiz, o juiz encerra ali a sua participação no processo. A gente já viu no artigo 1008, ó, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então isso que está nessa parte da apelação é exatamente um reflexo desse artigo 1008, porque veja só,
Quando eu faço a apelação, significa que eu não gostei da sentença. O que eu quero? Eu quero que o tribunal dê uma decisão, que a gente chama de acórdão, e esse acórdão vai substituir, naquilo que foi objeto do meu recurso, a decisão que foi dada na sentença. Então, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada. No caso, então vamos apenas voltar aqui, ó. Se eu estou fazendo um recurso de apelação, significa que eu estou recorrendo contra a sentença, certo? Se eu estou recorrendo contra a sentença, significa o quê? Que a decisão que está na sentença, eu entendia que ela era errada. O que eu faço agora? Eu peço que o tribunal mude essa decisão. Ó, tribunal, dê para mim um acórdão que vai substituir a decisão dada pelo juiz de primeira instância. Então é isso, tá? Pontos importantes aqui no caput. Primeiro, que a apelação, você dirige essa apelação para o juiz de primeiro grau. Isso é muito importante, isso cai no concurso, tá? Esse é um ponto realmente bem relevante. O apelado, opa, quem que é apelado? É a outra parte. Então veja só, observação, né? Quem está recorrendo, ou seja, quem não gostou da decisão, se chama apelante. Ou pode até se chamar de recorrente, mas aqui a gente vai chamar de apelante. Então, quem está recorrendo é o apelante. A parte contrária é chamada de apelado. Ou apelada. Ó, que nome estranho, né? Mas é esse o nome que a lei diz, tá? Parte apelada. Vou até colocar aqui, de parte apelada. Tá? Então, olha só. O apelado, ou seja, a pessoa contra quem está se recorrendo, será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. De certo modo, isso a gente já tinha visto. Então, eu sempre tinha falado para você que quando você tem qualquer coisa no processo, se uma parte fala, a outra precisa falar. Lembra-se, a gente tem a petição inicial e a outra parte fala através da contestação. A gente tem alegações finais por uma parte e a outra parte faz também as suas alegações finais. A gente tem as razões de apelação feitas no recurso de apelação e a outra parte tem o direito de fazer as contra-razões. Então, isso de algum modo a gente já tinha falado aqui no canal. Então, o apelado ou a parte contrária, né? A parte contrária o apelado será intimado, a parte contrária será intimada para se manifestar, para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Então, isso é um ponto que a gente, de algum modo, a gente já tinha conhecimento. Tá? Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Olha mais uma coisa que a gente já viu, hein? Por isso que a gente vai ver aqui com muito mais velocidade. Você se lembra que quando existe o recurso adesivo, a gente está diante daquela situação de sucumbência recíproca, as duas partes ganharam uma parte, perderam uma parte, uma das partes apela ou faz o recurso, e a outra parte, quando for apresentar as contra-razões, o que acontece? A outra parte também aproveita e faz a sua apelação por meio do recurso adesivo. É exatamente isso o que o artigo está dizendo aqui. Ó. Se o apelado, se a parte contrária interpuser apelação adesiva, ou seja, então vamos colocar aqui, se a parte contrária fizer o recurso adesivo, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Então o juiz intimará o apelante, que era a pessoa que no primeiro momento estava recorrendo, o juiz vai intimar essa pessoa para que ela possa apresentar contra-razões ao quê? Contra-razões ao recurso adesivo. Vamos apenas desenhar isso aqui então, só para você entender. Ó, vamos lá. João e Pedro são sucumbentes recíprocos. Ou seja, ganharam uma parte e perderam outra parte no processo. Tudo bem? É claro que eu estou falando aqui para quem não é do direito, só para que você entenda. Então, João e Pedro são sucumbentes recíprocos. João entrou com recurso de apelação. Pedro será
intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação. Pedro também pode, no mesmo momento das contrarrazões, apresentar o seu recurso adesivo. É claro, a gente chamaria aqui de recurso de apelação adesivo, ou apelação adesiva. Isso significa que João está entrando com recurso de apelação e Pedro também está entrando com recurso de apelação. Embora Pedro faça isso, esteja fazendo isso por meio do recurso adesivo. Neste caso, João será intimado para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de Pedro. Tá? Então é isso que eu quero resumir aqui para você. Se o apelado interpuser apelação adesiva, ou seja, se a pessoa que é sucumbente recíproca, ela está olhando, recebe a intimação, ó, o João entrou com apelação contra você. Você, Pedro, tem que fazer as contrarrazões. Nas contrarrazões, o Pedro pode fazer o quê? Além de apresentar as contrarrazões, ele pode se aproveitar da situação e pegar carona e fazer o quê? Fazer a sua própria apelação, a gente chama isso de recurso adesivo. Só que veja só, o João apelou, o Pedro foi intimado para as contrarrazões. Só que agora o Pedro, nas contrarrazões, fez uma apelação também, uma apelação adesiva. Agora o João precisa ser intimado sobre isso. Então é isso que o parágrafo quer dizer. É bem tranquilo, né? Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante, ou seja, quem estava recorrendo no primeiro momento, para que ele possa apresentar contrarrazões ao recurso adesivo. É isso que o parágrafo quer dizer. E só para finalizarmos aqui, o artigo bem tranquilo, hein? Bem sossegado esse aqui. Aí o parágrafo 3º diz assim, após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz. Então veja só, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Veja só, eu quero que você entenda que uma vez que isso aqui aconteceu, a pessoa protocolou a apelação e a outra parte se manifestou como contrarrazões, o juiz não vai olhar nada daquele recurso. O que poderia ser olhado se estão presentes, por exemplo, as custas, o porte de remessa e de retorno, tudo isso que a gente até já viu em artigos passados, tudo isso será visto no tribunal. Então vou até colocar aqui, ó, todas as questões relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso serão vistas pelo tribunal. O juiz não verifica nenhuma dessas questões. Que questões seriam essas? Tempestividade, ou seja, a verificação se o recurso está dentro do prazo. Custas, então a gente chama isso de preparo, que é o que? Recolhimento de custas, etc. Nada disso é visto pelo juiz. Então, a pessoa faz a apelação, o juiz manda a outra parte se manifestar. A outra parte se manifestou, o juiz pega tudo aquilo e manda para o tribunal. Não cabe ao juiz ficar olhando questões sobre a admissibilidade do recurso. O que é admissibilidade? Tem várias coisas dentro de admissibilidade, mas para agora, o que eu quero que você entenda? O juiz não vai verificar se tem custas recolhidas, o juiz não vai verificar se o recurso está certinho, se está dentro do prazo, o juiz vai fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Intimar a outra parte para apresentar contrarrazões.
a outra parte apresentou as contrarrazões, teve recurso adesivo, a outra parte se manifestou, pega tudo isso, coloca dentro de um caixote e manda para o tribunal. O juiz não vai falar nada sobre o recurso. O juiz não vai se manifestar sobre o recurso. Então, isso é importante. O juiz não faz nenhum juízo de valor sobre o recurso. O juiz não tem que verificar nenhuma formalidade relacionada ao recurso. Tudo isso será feito pelo tribunal, tá? Então é isso que eu quero que você entenda, que o juiz não vai fazer o juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? É a verificação de todas essas questões, todos esses pormenores. Tudo isso está no prazo, é o recurso certo, tem documento assinado, tem procuração, tem custas recolhidas, tudo isso vai ser visto pelo tribunal. A gente vai ver lá no tribunal quem é que vai fazer isso, mas o juiz não faz nada disso. E por que esse é um parágrafo muito importante? Porque antigamente era o juiz quem fazia isso. Como isso é uma alteração do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, isso tem chance de ser perguntado pelo seu examinador. Por quê? Porque o seu examinador, por vezes, gosta de coisas novas. Ah, o Código de Processo Civil é de 2015. Não tem problema, é algo relativamente novo ainda. Então, essa é uma novidade. Tem muita gente que vai fazer a prova que não aprendeu esse jeito novo de como acontece com o recurso de apelação. Então, é por isso que é importante esse parágrafo terceiro. Fez a intimação das contrarrazões. A outra parte apresentou as contrarrazões. O que o juiz faz? Manda isso para o tribunal. O juiz não faz nenhum juízo de admissibilidade do recurso. Tá bom? Um grande abraço para você. A gente volta em tantos outros vídeos. Eu adoro estar aqui.